Simbora estudar um e outro Lima Barreto. Este conto de Lima Barreto, né? Neste conto de Lima Barreto nós temos a história de Lola. E o conto começa assim: não havia motivo para que ela procurasse aquela ligação, não havia razão para que a mantivesse. Então nós vamos pensar qual ligação que ele está falando aqui no início. E logo em seguida vai aparecer o personagem Freitas. Esse personagem Freitas, que é um personagem cheio da grana, né? E nós vamos ser levados a pensar nessa ligação. Mas depois vai ter uma outra ligação, né? O Lima Barreto deixa isso no ar aí para nós, tá? Eu penso que a ligação era a outra, que nós vamos ver, né, depois. E ele vai descrevendo a personagem Lola, né? Por exemplo, vou ler um trecho aqui, eu gosto de ler trechos para vocês, né, verificarem a linguagem do autor. Teve satisfação de ser sua carne, teve orgulho mesmo. Há quanto tempo ela resistia aos estragos do tempo e ao desejo dos homens? Não estava moça, mas se sentia ainda apetitosa. Quantos aprovaram? Ela não podia sequer avaliar o número aproximado. Então percebam, Lola, essa mulher, né? Lola era espanhola e Lola vem de Dolores, né? Dolores, Lola é um apelido geralmente de Dolores, assim como Bia de Beatriz, né? Lola de Dolores. E essa Lola, né? Dolores significa dores, então dores, tá? O Machado, como eu sempre falo, né, os nomes deles sempre, né, não são nomes assim que vão aparecer simplesmente ali. Tem uma, né? Eu falei Machado, gente. Lima Barreto, olha só onde a minha cabeça foi, eu tô com a cabeça lá no Machado. O Lima também tem muito disso, tá? Eu falei Machado, Machado também, mas o Lima também, né? Só nós pensarmos lá no nome, né? No Policarpo Quaresma, Clara dos Anjos, tá? Então, quando eu falei Machado, vocês substituam por Lima, tá? Os dois são gênios, tá? Os dois são gênios. Então, vamos lá. O que fala nesse trecho, né? Que ela tinha orgulho dela, né? Que ela resistia aos estragos do tempo, ou seja, ela era ainda jovem apesar da idade, né, que vários homens a desejavam, né, e por aí vai. E nem sabia, né, o número aproximado de homens com os quais ela já, né, havia estado. E ele vai deixando algumas perguntas também durante, né, o narrador aqui vai deixando algumas perguntas durante o conto, né? Eu tô rindo ainda do Machado que eu falei. Seria pecado aquela sua vida? Iria para o inferno, né? Então, né? Questões aí que ele vai colocando, né? E deixa essas perguntas aí no ar. Lola não era uma mulher comum. Ela, a Lola desejada por tantos homens, a Lola, amante do Freitas, que gastava mais de 1 conto de réis por mês nas coisas triviais da casa. E aí vai aparecer, né, que ela era amante do Freitas e que ela gastava mais de 1 conto em coisas triviais da casa. 1 conto de réis era dinheiro pra caramba. Tá? Essa Lola, que tinha uma filha, né, uma filha chamada Mercedes, tá? Que era de um casamento que ela teve no passado mesmo, né? Não era de um amante. E ela tinha esse amante Freitas que bancava a vida dela. Tá? E era muito comum, gente, antigamente, né, esses homens terem essas prostitutas de luxo, né, como acompanhantes. Até era um certo status, né, manter ali uma prostituta de luxo e ela se aproveitava disso, a Lola, né, dos homens, por ela ser bonita. Nesse dia, a Lola queria comprar, né, um mimo para o seu amante. Observa que a Lola tinha um amante, né? E esse amante era chofer, tá? E ela era amante, né, do chofer, tá? Um chofer. O chofer lá dirigia um carrão, ela era amante desse chofer, né? E como ela diz aqui, ó, o ente sobre-humano que ela havia coado através da beleza daquele carro negro, né? O carro representava muito. Arrogante, insolente, cortando a multidão nas ruas, orgulhoso como um deus. E ela queria comprar então um presente para ele. Só que ela não tem dinheiro, né? Então ela vai pedir para quem? Lá pro Freitas, né? Pro Freitas. Enquanto ela está indo lá para pegar o dinheiro, pedir o dinheiro para o Freitas, ela vê o seu amante passando, né? Alguém parecido com o seu amante. Nossa, né? Pareceu ser ele, o chofer, num táxi. Não era possível, né? Um táxi. Ele
dirige um carrão, né? Ele é chofer, né? Dirige um carrão ali. E ela pensa, né? Não é ele. E ela vai lá, se encontra com o Freitas, né? O Freitas dá aquela grana para ela. Tá? Ela sai contente de lá, compra, né? O presente para aquele amante, que já é um caso, né? Que já eles se encontravam há 6 meses, né? Como diz o conto, lá pelas bandas da Candelária, né? Temos que nos lembrar que esse conto é do início, bem do início, né? Do século passado, então já tem mais de 100 anos, mais de 110 anos, uns 115 anos aproximadamente, tá? Então dá pra gente imaginar que o Rio de Janeiro era uma cidade muito, né? Muito menor. E eles vão lá se encontrar, né? No local onde eles marcam, né? E aí eles se encontram lá, né, para o finalmente lá deles, lá do encontro deles, né? Quando, né, ele fala, né, que ele não está mais. Ela pergunta do carro, né? E ele fala: não estou mais naquele carro, agora eu estou guiando um táxi. E aí ela já olha para ele assim, né? Como se naquele momento ele tivesse perdido todo o brilho que ele tinha, né? Um táxi, né? Então a gente vê que aquilo que eu falei lá do início, né? Do relacionamento dela lá. Um táxi era muito baixo para ela, então ela estava com ele por causa do carro. Não era a beleza dele, não era que ele tinha nada, mas ela gostava de estar com ele porque ela sentia aquela coisa dele dirigir um carrão, né? Dirigir um carrão e estar com ela, como se ela fosse um carrão também, né? Mais ou menos isso ali, a ideia do conto. E o conto termina assim: e aquela abundante beleza do automóvel de luxo que tão alto ela via nele em um instante, em um segundo, de todo se esvaiu. Havia internamente entre as duas imagens um nexo que lhe parecia indissolúvel, e o brusco perturbou-lhe completamente a representação mental e emocional daquele homem. Não era mais o mesmo, não era o semideus. Ele que estava ali presente era outro, ou antes que ele era degradado, mutilado, horrendamente mutilado. Deitou-se a seu lado com muita repugnância e pela última vez. Então observa que ainda termina assim: deitou-se ao seu lado com muita repugnância, né? Ela não ia sair daquele local, deitou-se ao lado dele, mas com repugnância e pela última vez. E este é o final do conto, tá? Então o Lima Barreto pega muito bem essas, né? Assim como o Machado, né? Pega muito bem essas coisas pequenas ali da sociedade, né? E ele traz para nós. O Lima Barreto, que está, né, lá no pré-modernismo, embora ele tenha muita semelhança, né, já com o modernismo pela sua linguagem, e também traga um pouco ali, né, daquele realismo, um pouco, tá, gente? Não falando que ele era realista, tá? Traga um pouco daquele realismo, tá, que o Machado tinha também. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!